Hoje é quarta-feira, 21ª semana do Tempo Comum. Também fazemos memória hoje festiva de Santo Agostinho, este grande santo da Igreja. Então vamos proclamar a palavra de Deus segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles no derramar o sangue dos profetas. Com isso testificais contra vós, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Palavra da salvação. Então hoje Jesus nos ajuda com essa palavra para não vivermos na hipocrisia, mas sermos verdadeiros, porque o Senhor não quer que nós vivamos de aparência. Um divórcio entre vida e fé e religião. Professa uma coisa, mas vive outra. Isso é hipocrisia. Aparentar uma coisa por fora, fazer ritos, fazer isso, fazer aquilo, mas por dentro está cheio de podridão, como diz o Evangelho, cheio de pecados, de más intenções, maus pensamentos, de ódio, de rancor, de ressentimento, de impureza. Então o Senhor quer que nós vivamos uma religião que brote do coração. Porque o coração é muito importante. É onde está as decisões, os sentimentos. Tudo parte do coração. Então o Senhor quer nos curar, quer nos converter desde dentro. E hoje temos um grande testemunho sobre isso. Santo Agostinho, o bispo de Hipona, onde celebramos sua mãe, Santa Mônica, hoje o filho. Santa Mônica rezou muito tempo por ele, porque desde os 13, 14 anos que ele começou a dar trabalho. Ele nasceu em Tegastes, hoje Argélia, mas com 14, 15 anos foi estudar em Cartago. Era uma grande cidade no norte da África, porque a primeira era Roma, a capital do império, depois Constantinopla, a terceira mais importante era Cartago. E ali, em Cartago, Santo Agostinho entregou-se à devassidão. Com 17, 18 anos já tinha um filho, Adeodato, já vivia uma vida devassa na prostituição, nas bebedeiras, nas orgias, nas festas. Esse era Santo Agostinho. Então ali ele teve contato também com o maniqueísmo, que o maniqueísmo tem dois princípios criadores, o bem e o mal, mas para nós cristãos não é assim, só tem um princípio criador e bom, Deus, que fez tudo e viu que tudo era bem feito. O mal entrou no mundo pela liberdade que Deus deu aos anjos e aos homens, que usaram mal a liberdade, se rebelando contra Deus, e assim deixando que o mal entrasse na criação. Mas Deus fez tudo bem feito. Mas Santo Agostinho foi adepto do maniqueísmo, esta doutrina, essa filosofia de vida. Então ali ele teve contato com tudo isso, mas era um grande retórico. Estudou física, estudou música. Esse homem era muito inteligente, muito bem preparado.
e procurava se realizar nisso, nos estudos, na inteligência, nos prazeres, no mundo, mas sempre insatisfeito, sempre procurando a verdade para ter a felicidade. E um dia, indo a Milão, vendo a fama de Santo Ambrósio, que era um grande retórico, considerava o maior retórico, né, do mundo, ele queria escutar Santo Ambrósio de Milão, o bispo de Milão. E se impressionou com a humildade desse grande homem, que tinha uma pregação impressionante. E escutando a pregação de Santo Ambrósio, isso tocou nele. Sem contar a intercessão da sua mãe, Mônica. Então, Santo Ambrósio ajudou também na conversão de Santo Agostinho. Mas não foi uma conversão rápida. Mesmo escutando, começando a aceitar a palavra de Deus, a pregação, demorou tempo. Essa luta interna, ele era muito rebelde. Cabeça dura, Santo Agostinho. Então, para ele aceitar que Cristo era a verdade, porque Santo Ambrósio falava: vinde a mim todos vós que estáis cansados pelo peso do fardo, e eu vos darei descanso. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então demorou para ele aceitar que Cristo é o do fardo leve, que Cristo é o sentido da vida, é a felicidade. Então foi aos poucos a conversão dele, aos passos, até aceitar plenamente o Senhor e dizer: tão tarde te amei, tão tarde te encontrei. Te buscava fora e não sabias que estavas dentro de mim, ó beleza tão rara e tão cara. Tu em mim e eu longe de ti. Essa era a experiência de Santo Agostinho, Deus nele, tentando convertê-lo, tentando fazê-lo feliz, e ele buscando as coisas. Ela: tu criou tudo belo, e eu procurava a beleza da tua criação, e não o Criador. Mas a minha alma só encontrou repouso quando se encontrou com o seu Criador. Então Santo Agostinho tem uma experiência fantástica de conversão. Que só em Cristo, só em Deus, ele encontrou descanso, repouso para a sua alma, a felicidade que tanto procurava fora, nas coisas criadas, mas que só encontrou no Criador. E este homem deixou para a igreja, para todos nós, um grande tesouro com seus escritos, as confissões, Cidade de Deus, todo o que ele escreveu sobre a Trindade, sobre tudo ele escreveu. Uma cabeça impressionante, uma inteligência diferenciada mesmo. E a graça de Deus atuando nele, deixou maravilhas para a igreja. Um grande santo, um grande doutor da igreja, um grande padre da igreja, que nos deixa seu testemunho de vida e seus escritos, para também nos ajudar na nossa caminhada, na nossa conversão. Então, amados irmãos, eu sei que nós somos teimosos também, cabeça dura, mas estamos aí à procura da felicidade de tantos jeitos, de tantas formas, em tantos lugares, mas não encontraremos, porque Deus nos criou para Ele. E somente naquele que nos criou é que nós realmente seremos felizes. Então, graças à oração da sua mãe, graças à pregação de Santo Ambrósio, e ele começou a entrar nessa conversão e chegar a essa experiência fantástica do amor de Deus e se tornar um dos maiores santos da igreja. Esse grande pecador se tornou um dos maiores santos. Então, tem jeito para nós também. A nossa vida tem jeito. Deus nos ama e Deus tem poder de nos converter. Basta descobrirmos que Deus está em nós, que Ele nos ama e que Ele habita em nós e que Ele tem vida eterna para nos dar. E ter esse encontro pessoal com Ele, íntimo com Ele, para também experimentarmos essa beleza tão rara e tão cara, essa felicidade que experimentou Santo Agostinho no encontro com Deus dentro de si. Pela pregação, pela oração da mãe, teve esse encontro com Cristo. Abriu-se, o Senhor entrou e foi aos poucos mudando a sua vida e se tornar esse grande santo.
que Ele, então, interceda por todos nós. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.